que você deve pedir desculpas para um jogador que você criticou por conta de um pênalti que Sim. acontece com qualquer um, que é o Paulinho Boia. Paulinho Paulinho Boia? Paula. Paulinho Boia. Paulinho Paula. Muito bom jogador, tem se apresentado muito bem. O Serginho jogou muito bem ontem. Jogou. Outro também que foi criticado também na E chegada. eu tinha falado, quando eu participei do programa lá do Fora do Jogo, do JP, que o Vasco tinha que fazer uma janela de transferência, uma janela perfeita. Tu acredita que essa foi a janela, o máximo que o Vasco poderia fazer e tá sendo bom? O máximo, não vou dizer que não é o máximo, mas foi muito boa. Foi muito boa. E tudo isso vem pelo Ramon Dias. Assim, a chegada... São 3 pilares, assim. A primeira, a chegada do Ramon Dias. A segunda, a saída do Luiz Melo, que é o CEO. E a terceira, a oração do Daciolo. Os 3 pilares pra gente. Aí você disse que, pô... A oração da Daciolo me pega demais. Você disse do Verratti, que é o cara que... Cara, tá muito difícil você apontar um cara do Vasco que, assim, Nesses 3 jogos que melhoraram. Muito difícil, porque ontem, eu tô olhando ontem, eu postei um vídeo hoje na minha página e falei assim, eu duvido vocês falarem um jogador que jogou mal ontem. Vocês não vão achar. Vou achar. Se entregaram. Todo todos mundo se entregaram. jogou dentro da sua função, todo mundo fez o seu melhor, cara. O Medel, pô, jogou de zagueiro, lateral. Enfim, o Vasco ontem foi, assim, se tornou o jogo sofrido porque o Vasco perdeu muito gol. E aí se tornou um jogo sofrido. O Vasco botou 2 bolas na travessão, 3 lances... 3 cara, contra-ataques. sim, superioridade que, numérica era pra ter que feito. desperdiçou. E ontem aconteceu um fato, até que quando o Hudson estava falando, Hudson, você explicou sobre a lesão no joelho, que quando você faz uma operação você perde a força na coxa. E talvez aconteceu exatamente isso com o Gabriel Dias. O Gabriel Dias ficou 1 ano parado porque teve uma lesão no joelho, voltou ontem e assim, em 10 minutos de jogo ele já se lesionou. E foi na coxa, na posterior muscular. Então talvez seja isso que você falou. E assim, é um cara que seria mais importante também pro Vasco, que defensivamente é muito bom. Em pouco tempo ontem foi muito importante. Mas se o Vasco tá no caminho, eu acho que ontem ganhou. O Bahia e o Santos também ganharam. Se eles não ganhassem, o Vasco ia ficar 2 pontos fora da zona com 1 jogo a menos. Sim, e eu só queria fazer um elogio aqui ao Ramon Dias, rapidinho, só pra gente poder finalizar. Desculpa o tempo, né? Porque a gente... Foi correria. Sim. Eu acho que ele teve muita personalidade. O Ramon Dias teve muita personalidade em tirar o Pumita e colocar o Robson Bambu na lateral direita. Muito. Eu falei aqui num programa e vou repetir. São coisas que o Barbieri não faria. Então, Não, se São liga. coisas que qualquer outro treinador brasileiro Isso que nesse eu ia falar. momento não faria. Fica difícil de defender. Os caras vêm e fazem o que o brasileiro não faz. Não sei se é Exatamente. porque vai perder o mercado aqui, vai perder grupo. Eles não mas têm os caras- medo, né? Exatamente. parece exatamente. que é isso. Então, assim, eu acho que Fica tem difícil que, dar, defender. tem que dar muita moral ao Ramon Dias. Tá? Porque ele é um cara que ele tá estudando o time, ele tá fazendo coisas que eu tenho certeza que outros treinadores não fariam por medo de errar. E eu acho que o maior erro do Barbieri foi o medo de errar. Eu sempre falei isso aqui desde o início. O Barbieri tinha tanto medo de errar que ele não acertava. Né? Então acho que tem que dar esse mérito a ele. Ô Hudson, como você vê essa contratação do Paia, cara, aqui pro Vasco? Cara, ele é um grande jogador, né? Pelo menos foi na Europa e tomara que vingue aqui no Brasil também, né? O Vasco precisa de um jogador como ele, até para chamar a responsabilidade, para virar uma referência. O Vasco precisa reagir, tá começando a reagir e a gente torce para que o Paia tenha sucesso, né? E aí eu lembro que até vocês iam falar vocês tinham comentado do Marcelo, e aí eu lembro que na época que ele estava vindo, algumas pessoas falavam, mas será que ele consegue jogar ainda? O cara ficou, acho que quase 10 anos no Real Madrid. Como que alguém duvida da qualidade de um jogador que ficou 10 anos no Real Madrid? Então, assim, o Paia também tem uma, não na mesma proporção, mas tem uma qualidade muito grande, porque fez uma carreira muito boa na Europa. Então, com certeza, ele vem para somar muito aí pro Vasco. Isso aí valoriza cada vez mais o futebol brasileiro, né, cara? O campeonato brasileiro, né, cara? Tá mais forte do que nunca, né? Acho que nunca teve tantas contratações assim de peso. Pois é. A gente tá falando aqui sobre a questão do Robson Bambu ir pra direita. Você passou por isso, né, cara? Só que você é um volante, um cara que tem uma mobilidade maior, né? Como é que tu vê um zagueiro pela direita, assim? Como é que as características podem atrelar? Porque a gente sabe que o zagueiro é um cara mais brutão, né? E o Bambu é um cara brutão, né, Léo? Grosso, né? Como é que foi? Como é que tu acha? Como é que tu vê essa adaptação de um zagueiro na lateral, Hudson, taticamente? Vai depender muito do esquema tático. São funções completamente diferentes, né? Posicionamento completamente diferente. Mas o treinador pode ajustar o esquema para que ele se sinta um terceiro zagueiro pela direita, talvez, com uma função de marcar o extremo do extremo esquerdo, né? Então, assim, não é fácil, cara. Você tem que ter um pulmão maior, porque o lateral é um dos caras que mais corre no jogo e corre
em alta intensidade, em altas velocidades, porque também tem um lateral direito para só ficar plantado lá atrás, e o futebol brasileiro não permite isso, né? Então você tem que apoiar, às vezes tem que dar um suporte lá na frente, mas eu acredito que se o treinador entender essa diferença de característica do Bambu para um lateral direito já de origem, ele pode criar funções táticas ali para a equipe se adaptar melhor e que o Bambu consiga ter um pouco mais de facilidade ali. Porque, pô, o Pumita é um lateral de Copa do Mundo, né, irmão? Copa do Mundo, seleção. E Não, ser preterido por uma improvisação, às vezes pode, né? ficou chato assim, fica chato, né? Uma situação chata. Mas foi exatamente o que o Hudson falou. O Bambu, ele tá jogando, preenchendo o espaço ali. O mínimo que ele fez foi o que não acontecia. O Puma, infelizmente, dava uma avenida, né? E o Robson tá ali preenchendo espaço ali e tá fazendo um feijão com arroz dele, né? Já não tá tomando bola nas costas, já tá uma outra situação. Então, acho que já é uma grande diferença. Taticamente, Luciano, não sei se tu acompanhou o jogo do Vasco ontem. Vi. E eu tô falando assim, eu não acompanhei tanto, mas pelo desenho tático. O Skurson falou, ele casa muito dessa complementação dele como possível terceiro zagueiro. Isso facilita a saída Até na de bola saída do Vasco. também. Que o E Piton dá falta. uma contenção maior pro Vasco, que era um time que tomava gol todos os jogos. Uhum. Né? Então hoje o Vasco já é um time que não toma gol todos os O jogos. Barbieri tentava botar os dois como alas, né? Os dois laterais. Agora já é só Isso um. aí. E aí você tem o Medel, que ele é um cara que ele não tem uma estatura tão alta. Né? Então o Bambu ele pode fazer esse revezamento ali, exemplo, uma saída de bola ou um contra-ataque que o Vasco toma. O Bambu pode ir como zagueiro central e botar o Medel ali cobrindo aquela lateral. Né? Não deixa de ser 3 zagueiros ali e o Medel fazendo isso. Não, aconteceu ontem. O Medel terminou como lateral. Terminou como com a- lateral com a lesão E do eu nem vi o Gabriel final do jogo, hein? Eu não vi o segundo tempo do jogo, vi só o primeiro tempo. Terminou Eu não como sabia lateral desse direito. fato. Porque saiu o Robson, aí entrou o Gabriel Dias, se lesionou e o Medel foi Eu só acho que o Vasco hoje tem que acertar um ponto, que é a cabeça de área. Por incrível que pareça, lógico que tem que evoluir, tem que melhorar. Mas o Zé Gabriel vem jogando bem, cara. Incrivelmente, cara. Não sei quanto. É a oração da Ciolo, que eu já falei, cara. O cara errava passe de meio metro e o cara tá jogando muito, cara. Porque assim, mas se você for ver o jogo do Atlético ontem, o Atlético não tá bem das pernas, desculpa. Mas o trabalho do Filipão, como o Luciano postou, é um dos piores trabalhos. Inacreditável, né? Sim, nos não é últimos parâmetro, anos. isso Não quer é dizer. parâmetro. Se eu não me engano, o Filipão só ganhou um jogo em 10, né? Cara, acho que foram 2 jogos em 10. E, ficou 8 jogos até ganhar o primeiro, enfim. Isso. O Atlético Mineiro flutuava muito na cabeça de área do Vasco. E isso foi um problema que o Foi um Vasco problema. teve até contra o Bragantino também. Então acho que o Medel tá muito bem. Mas dependendo de como acontecer tudo, o Vasco pode adiantar ele, traz o Zé Gabriel, Sim, o Gabriel não, o Bambu, né, fazendo de acordo com o jogo ali. Mas a evolução do Vasco, e nós já sabíamos que o Ramon Dias ia fazer isso. É notório. Eu falei pra vocês contra o Atlético Paranaense. O Vasco jogou muito, porém o resultado não aconteceu. Eu já tinha falado no primeiro jogo. Veio acontecer contra o Grêmio. E aí, se você olhar, o Vasco ganhou do Grêmio. Quando ganhou do Grêmio, o Grêmio era segundo colocado. Na outra rodada, o Bragantino já era o segundo. Empatou com o Bragantino lá. Ganhou do Galo aqui. Então, assim, o Vasco pegou times De ponta. do topo da tabela e fez seu resultado. Então, assim, vai definir quando for o confronto direto. Perfeito.